Olá, meninos e meninas, terceiro ano do meu coração. Boa tarde. Quero dizer para vocês que é um prazer imenso estar falando com vocês nesse momento. Um beijo da tia Lia, bem gostoso em cada um, tá bom? Meus amores, no final de cada capítulo do livro de vocês, tem um tópico que se chama O que eu estudei. Nós, nesta aula de hoje, veremos um pouco sobre o que estudamos no capítulo 3 do livro de vocês, módulo 2, que tem como tema o ir e vir em diferentes épocas. No capítulo 3, nós tivemos como tópicos principais os meios de transporte e como conviver no trânsito. Esses tópicos nos apresentaram conceitos e noções, dentre estes, os meios de transportes terrestres, os meios de transportes aquáticos e aéreos. Também vimos sobre os transportes coletivos e sobre os meios de transportes no passado. Com relação à convivência no trânsito, vimos os cuidados que devemos ter no trânsito, também sobre os benefícios da bicicleta como meio de transporte, a acessibilidade urbana e o direito a essa acessibilidade. Com o que vimos nas aulas anteriores, eu tenho certeza que vocês já conseguem identificar os diferentes tipos de meios de transporte. Tenho certeza também que conhecem os benefícios do uso do transporte coletivo e compreendem a história e a transformação dos meios de transporte. Tenho também a certeza que vocês já conhecem algumas regras de trânsito, também identificam elementos de sinalização e atitudes de cuidado no trânsito, conhecem os benefícios do uso da bicicleta e também compreenderam melhor o conceito de acessibilidade urbana e, com essa compreensão, respeitam o direito a essa acessibilidade. Agora, farei um breve comentário sobre os conceitos que foram vistos nas aulas anteriores referente ao capítulo 3. Vamos lá? No início do capítulo, vimos que os meios de transportes foram essenciais para o desenvolvimento das sociedades porque eles melhoraram o deslocamento de pessoas e de cargas. Também vimos que os meios de transportes englobam os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, podendo ser terrestres, aquáticos e aéreos. A palavra transporte é um conceito ligado ao movimento de mercadorias e de pessoas feitos de um local para o outro. Neste capítulo também nós vimos que os meios de transporte são as formas de se deslocar, utilizando motocicleta, lancha, carro e avião. Para que a humanidade evoluísse, nós vimos que foi necessário o desenvolvimento dos meios de transporte. O homem, ele buscava o aperfeiçoamento do transporte e assim suprir suas necessidades, como obter alimentos, construir suas casas, atravessar rios e etc. Logo em seguida, vimos que conforme o local do deslocamento, os meios de transporte são classificados em terrestres, que se deslocam-se na terra, ruas, estradas e rodovias, e são classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. Os meios de transporte terrestres podem ser ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, etc. Também vimos sobre os transportes aquáticos, que são os meios de transportes que se deslocam na água por meio de barcos, navios, balsas e canoas.
Também vimos sobre o transporte aéreo, que são os meios de transporte que se deslocam no ar. Esse tipo de transporte foi a mais recente criação e é a mais rápida. Exemplos: aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. Sobre o uso do transporte coletivo, nós vimos que ele pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E também ele é indicado porque ele contribui para a redução dos gases, da emissão de poluentes no ar. Concluiu-se então que o transporte público, também chamado de transporte coletivo, é menos poluente do que o transporte por automóveis particulares. Caracterizando esse tipo de transporte, citamos como exemplo o ônibus, que é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo, e o metrô, que é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Também vimos neste capítulo sobre meios de transporte no passado, meios de transporte antigos. As pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Citamos como exemplo as charretes e os primeiros bondes que eram puxados por animais. Vimos também um bonde que foi instalado no Rio de Janeiro e era um bonde movido à eletricidade do Brasil. Também vimos a bicicleta, que já era usada como meio de transporte no Brasil. Também citamos como exemplo os primeiros tipos de automóveis, que passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiros antigamente. Também vimos sobre modelos de automóveis que foram lançados no decorrer dos anos. E sobre a primeira ferrovia brasileira, que foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Relacionado ao tema Convivendo no Trânsito, vimos que para convivermos bem no trânsito, devemos seguir as regras e respeitar todas as pessoas. Vimos que essas regras são importantes no trânsito, podendo assim evitar muitos acidentes. Dentre estas regras está o andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestres. Vimos a importância dos semáforos e que eles servem para indicar quando devemos avançar ou parar. Também que existem semáforos específicos para veículos e também para pedestres. Sobre os cuidados que os motociclistas devem ter, como eles devem conduzir suas motocicletas, usando sempre o capacete. E assim como os motociclistas, vimos também que os ciclistas devem respeitar as regras de trânsito e usar capacete, andando sempre nas ciclovias e nos espaços específicos designados às bicicletas. Aprendemos sobre os benefícios da bicicleta, que além de ser agradável e divertido andar pela cidade em cima da bicicleta, você também diminui a poluição do planeta e ajuda seu corpo a se tornar mais e mais saudável. Finalizando, vimos sobre o direito à acessibilidade. Vimos que a acessibilidade garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, e que a acessibilidade é um direito de todos os cidadãos. Complementando
Além do transporte urbano, existem os transportes rurais, os transportes que são utilizados no campo. Esses transportes, eles resgatam antigos problemas de deslocamento. Sim, e antigamente eles eram feitos basicamente com o apoio de tração animal e o transporte mais comum era o cavalo, seguido pela utilização de charretes puxadas por bois. Por muitos anos, o cavalo e o boi foram os principais métodos de transporte utilizados na zona rural. Vejam alguns exemplos de transportes utilizados na zona rural. Agradeço a atenção de todos, beijo e até a próxima aula.